Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. 11h37, 11h37, a hora certa da Band News, terça-feira. Chauri, Dia da gente conversar com o médico do Centro Clínico Mãe de Deus. Março Azul é a pauta, prevenção e cuidado com o câncer de intestino. E já está na linha conosco o Dr. Jefferson Souza de Almeida, que é coloproctologista do Centro Clínico Mãe de Deus. Dr. Jefferson, obrigado por atender a Band News. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. E a todos os ouvintes que estão conosco. Bom, em primeiro lugar, vamos explicar a sua especialidade, antes de a gente falar do Março Azul, que é um coloproctologista, porque a gente normalmente usa só o proctologista, né? Agora tem essa denominação. O que aconteceu? As sociedades, elas foram unificando, né, o nosso nome da especialidade, porque colo vem de cólon, né, que é intestino grosso. E no passado, o proctologista era um médico tido mais como o que tratava, por exemplo, doenças anorretais. E já de longa data, na verdade, nós tratamos também as doenças ligadas ao intestino grosso, né, que é o colo. Então, para, digamos, abranger todo esse segmento tudo digestivo, se incluiu a questão da coloproctologia. Bom, doutor, Março Azul, esse é um daqueles meses, né, e uma daquelas denominações, melhor dizendo, que é bom porque chama a atenção para as questões ligadas à área da saúde. O que é o Março Azul? Na realidade, nós trabalhamos com prevenção e orientação aos pacientes o ano inteiro, né? E esse deveria ser um cuidado que a gente precisaria tomar sempre. Mas por uma questão de organização, algumas sociedades se organizaram para promover, por exemplo, como sendo o março, um mês para se conscientizar em relação à prevenção das doenças intestinais, principalmente o câncer coloretal, né? Então, sociedades como a Brasileira de Coloproctologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, juntamente com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, se uniram em prol dessa campanha. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Neuza. Ela está sempre ligada aqui com a gente. Ela diz o seguinte: pergunte ao doutor sobre as doenças retocolite ulcerativa crônica e a doença de Crohn. As duas são autoimunes, novos tratamentos? Obrigado. Claro. E ela quer saber se a alimentação tem a ver com essas doenças, doutor. As doenças inflamatórias intestinais, né, mais conhecidas são a retocolite e a doença de Crohn. Elas não estão, na verdade, no nosso enfoque da nossa campanha, né, porque se trata de doenças inflamatórias intestinais. Existem alguns benefícios ou não de alguns alimentos, mas não é bem a tônica que eu gostaria de discutir hoje. Certo. Bom, sobre o câncer de intestino, então, doutor, o que gera, se isso tem a ver com o histórico familiar, tem alguns fatores assim que causam maior incidência do câncer de intestino? Sabe que o estilo de vida, né, pode ter alguma influência na questão do risco dos tumores do intestino. Então, por exemplo, sabidamente, a gente evitar fatores de risco como o álcool, cigarro, alimentação gordurosa e o sedentarismo estão fortemente ligados a uma redução em termos de incidência, né? Hoje, um estilo de vida, por exemplo, mais saudável também pode propiciar uma proteção maior, né? A questão alimentar, a questão da ingesta de fibras, de vegetais, de frutas, legumes, a opção por cereais integrais, né, produtos integrais ajudam a proteger o intestino. Se recomenda também hoje a redução do consumo de carnes vermelhas, carnes salgadas e processadas, tipo presunto, mortadela, bacon, linguiça, embutidos defumados, né? Sugere-se também que as pessoas procurem manter o seu peso adequado para a sua altura.
E hoje temos uns números relacionados também à prática de exercícios, né? Hoje, comitês de especialidade recomendam que uma prática de 150 minutos de atividade física por semana já promove uma redução dos riscos de incidência dessas lesões. Doutor, prevenção, como é que se trabalha a prevenção nesse caso? Bom, a prevenção de doenças intestinais, vamos falar de câncer do intestino, ela começa com uma palavra que nós chamamos rastreamento, né? E esse rastreamento, ele é recomendado hoje para indivíduos, por exemplo, a partir dos 45 anos de idade, né? No Brasil, hoje, está se falando em 45. Uma outra faixa etária que também se falava muito há algum tempo atrás era 50 anos. Mas publicações internacionais relevantes que foram trazidas ao nosso conhecimento, principalmente a partir de maio de 2021, já colocam como um critério chamado medicina baseada em evidência, que a gente tem níveis de evidência, de importância para algumas ações. Eles colocam que o início da prevenção próximo aos 45 anos, ele já tem um grau de recomendação B, quer dizer, já é um grau significativo para indicar a prevenção, né? No passado a gente falava mais aos 50, então há quem hoje ainda comente 50 anos, há quem fale 45, o grau de recomendação de 50 anos é um grau A, quer dizer, é um grau totalmente idealizado, mas hoje, em termos para aumentar o nosso espectro de pacientes beneficiados, do público beneficiado, a gente falaria em já pensar em 45 anos, né? Então, esse rastreamento, o que é? É o paciente assintomático que vai fazer seus exames preventivos. Ele vai à consulta, ele vai conversar com o médico, com o seu clínico, o seu gastro, o seu proctologista ou coloproctologista, né? E hoje uma das ferramentas mais importantes que a gente tem à disposição, que a ciência nos brindou, é o exame da colonoscopia, tá? Que essa é considerada hoje a forma mais eficaz em termos de rastreamento, é o exame considerado padrão ouro para avaliação do intestino. E qual é o objetivo dele? É fazer a detecção de lesões benignas e que são muitas vezes silenciosas, que são as lesões precursoras dos futuros cânceres, né? Que são os chamados pólipos. Então, na colonoscopia, quando são detectados esses pólipos, a gente já consegue fazer a remoção dessas lesões e evitar que essa lesão possa se transformar num futuro tumor. Outro benefício no paciente que é assintomático, aquele que vai procurar o seu exame ainda sem sintoma, é que se caso já ocorra desse paciente ter alguma lesão já malignizada, instalada, essa lesão, com certeza, ela tem altas probabilidades de ser tratada ainda numa fase bem precoce, quer dizer, o índice de cura, com certeza, é maior. Doutor, e quando... Desculpe, porque tu não chegou nessa idade ainda, Shauri, mas tu vai chegar. Deixa só... O doutor fez uma observação a respeito da colonoscopia e da faixa etária dos 45 anos. O doutor Leandro, o doutor Jefferson, que é o nosso médico do trabalho na Bandeirantes, está colocando a colonoscopia como um exame obrigatório para quem está com essa faixa etária. Então é exatamente para isso. Ele disse, olha, é um dos tantos para a gente prevenir. E isso é interessante que as pessoas adotem nos tantos exames que eu acho que não dá para dizer ainda que é comum a colonoscopia, né? É um exame que está ficando cada vez mais popularizado, né? Perfeito. É um exame que, em várias cidades do interior, hoje nós temos já municípios menores que já têm profissionais com boa formação, que têm equipamentos de qualidade e que conseguem oferecer à população esse recurso, né, diagnóstico e terapêutico. A colonoscopia tem esse grande benefício. Vamos comparar, por exemplo, as doenças de mama, em que às vezes a paciente anualmente vai fazer seus exames, sempre normais, de um ano para o outro surgiu um pequeno nódulo. Às vezes aquele nódulo já é considerado um pequeno tumor, né, que já precisa ser tratado.
No caso do intestino, nós temos a grande vantagem de chegar muito antes do tumor. Então, essa é o benefício. Se nós chegamos, fazemos uma avaliação e o paciente ainda remove uma lesão pequena, como um pólipo, do estilo da família dos adenomas, por exemplo, esse paciente, certamente, foi beneficiado, né, e ele vai ter sua saúde intestinal preservada. Perfeito. Não, e é exatamente nesse sentido, dessa comparação, por exemplo, né, com o exame do toque, ou com a mamografia, que o Dr. Leandro nos encaminhou aí nos últimos tempos para essas questões, para esses exames de colonoscopia, que eu acho que é bem interessante e que bom que o senhor já está nos dando uma informação que há, nesse momento, já uma popularização, já uma possibilidade das pessoas em todo o país, né, com médicos especializados, estarem realizando esse exame, porque é prevenção na saúde das pessoas. Echauri. Bom, doutor, o senhor falou aí sobre a importância de descobrir logo, né, quando a pessoa ainda está assintomática através desses exames, mas quando a doença já está instalada, quais são os sintomas mais comuns? É claro que quando existem alguns sinais ou sintomas de alerta, a gente já não vai, digamos, fazer um exame de forma preventiva, né? A prevenção, a gente fala quando o paciente está assintomático. Prevenir é quando ainda não se tem sintoma. Mas quando já se instalam sintomas, a gente vai fazer, no caso, uma investigação desses sintomas, né? O paciente vai consultar, ele vai fazer seu exame médico a nível do consultório e possivelmente esse profissional vai pedir exames complementares, né? Como, por exemplo, colonoscopia, exames radiológicos, exames bioquímicos, né? Sangue, urina. Mas os sintomas que seriam de alerta para a doença intestinal maligna já instalada, os sintomas mais frequentes são assim, a alteração do hábito, do ritmo intestinal. Esse, digamos, é o primeiro sinal importante. Sangramento nas fezes, uma combinação de eliminação de tanto muco com sangue nas fezes, dor abdominal, cólica abdominal, pessoas que emagrecem, pessoas que estão anêmicas, com cansaço e fraqueza associados, né? Claro que, às vezes, um sintoma isolado, como, por exemplo, cansaço, fraqueza ou anemia, não é um sintoma, o sinal patonomônico, né, que a gente chama, um sinal de certeza que já há uma doença grave, né? Então, a combinação dessas, principalmente com as primeiras, alteração do ritmo intestinal, sangramento, esses são sinais que se recomenda uma investigação do intestino na maioria das vezes. Claro, e quando há o sangramento, assim, por si só, tudo bem, aí só ele, sem ser uma combinação, mas igual, né? Um sangramento não pode ser comum, né, doutor? Aí, mesmo assim, o ideal é procurar um médico, claro, ao identificar qualquer sangramento, né? Se sabe que na maior parte dos adultos e adultos jovens, o sangramento anorretal, o sangramento ao evacuar, o sangramento que pinga no sanitário ou no papel, na higiene, é um sangramento, da maior parte das vezes, anorretal, causa, como, por exemplo, hemorroidas, fissuras, lesões benignas, né? Só que esse é o nosso maior temor, né? Porque muitos pacientes acabam se rotulando como portando hemorroidas, alguma doença benigna, e às vezes já é, digamos, um indicador de alguma lesão intestinal que acaba simulando, né, algo benigno, e daqui a pouco o paciente pode já ter uma evolução para alguma situação um pouco mais séria. E qual é voltando ali na questão da colonoscopia, com qual frequência se deve fazer esse exame e assim, determinadas faixas etárias, né? Sim, imagino claro, que a pessoa mais velha precisa fazer mais frequentemente. Em geral, eu costumo até comentar com meus pacientes, né? Se um exame é bem feito, o examinador, né, qualificado, estamos com equipamento de bom padrão, né, a preparação intestinal ficou adequada, esse exame ele é como se fosse uma pólice de seguro. Para mim, eu coloco assim que os pacientes estão seguros por uma faixa de 5 anos. Tá? Mas se, por exemplo, o paciente tem um antecedente de alguma remoção prévia de pólipos, né, principalmente desses da faixa da família dos adenomas, que são lesões pré-malignas. Se o paciente tirou 1, 2, 3 adenomas, ele tem que fazer o exame num intervalo um pouco mais frequente, estilo 3
mucosectomia, que é um tratamento que se faz com a própria colonoscopia, ainda em lesões em fase benigna. Esse paciente pode até requerer um reexame em 6 a 12 meses. Então, o reexame, a revisão, ela vai variar conforme o achado do exame índice, que a gente chama, que é o exame, primeira colonoscopia que a pessoa fez na vida. Uhum. Bom, doutor, mais uma pergunta agora referente aos grupos populacionais, né? Quais têm maior risco ao câncer de intestino? Tá, então primeiro a gente vai colocar assim a questão da faixa etária, né? E os tumores do intestino eles são mais vistos, obviamente, em pacientes a partir dos 60 anos. Mas não é raro a gente ter notícias de algum amigo, algum conhecido, algum familiar, né? De que alguém já tenha tido doença, por exemplo, perto dos 50. Então, daí a ideia de a gente pensar como população de maior risco a faixa etária a partir dos 45. Mas tem também alguns pacientes que têm um risco um pouco mais elevado de formação de lesões. Por exemplo, quem é familiar de algum paciente que já teve um tumor intestinal, essas pessoas, os familiares de primeiro grau, desses pacientes, eles têm o dobro da chance de desenvolver um tumor em relação à população geral, né? Outros pacientes que já, por exemplo, tiveram histórico de retirada prévia de pólipos, eles estão sob maior risco. Pessoas que, inclusive, operaram o intestino por tumor, essas pessoas têm que ser seguidas a vida inteira, porque eles têm um risco de formar uma segunda lesão mais adiante, o que a gente chama de tumores metacrônicos, eles podem aparecer numa outra área do intestino. Então, esses pacientes têm que ser seguidos, mesmo que eles tenham tido a cura de um câncer em torno de 5 anos. Esses pacientes podem desenvolver outra lesão futura. Pessoas que, então, tiveram ou tratam doença inflamatória intestinal, como foi citado lá no início, a doença chamada retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Alguns grupos que têm algumas situações genéticas, algumas síndromes, tipo síndrome de Lynch, que é um tipo de câncer coloretal hereditário, a chamada polipose adenomatosa familiar também. São casos um pouco menos comuns assim, na prática do dia a dia, mas tem pessoas que têm assim, essa predisposição genética. Ainda um outro grupo também que está sob maior risco são aqueles pacientes que fizeram alguns transplantes, né, de órgãos, como por exemplo o transplantado renal, que ele está em uso de imunossupressores. São drogas que às vezes aumentam o risco de lesões intestinais. Perfeito. Doutor, deixamos de lhe perguntar algo que seja relevante para passarmos aos nossos ouvintes a respeito do Março Azul e de todas as suas implicações? Algo relevante. Bom, assim, o senhor falou de tratamentos, né, de cirurgia e tal, mas o tratamento mais comum, doutor, qual seria para o câncer coloretal? Na verdade, não existe uma única opção terapêutica, né? Porque, como eu comentei, se o paciente faz um diagnóstico muito precoce, muitos pacientes podem ser tratados e curados, inclusive, por via endoscópica. Então, às vezes, na própria colonoscopia, pode ser descoberto já uma lesão tida como benigna, mas após a remoção da lesão, a gente acaba recebendo muitas vezes o resultado de já ter alguma área de degeneração, de malignidade, e às vezes, conforme o critério patológico, o critério do exame complementar, a gente pode ter esse paciente como até curado ou tratado apenas pela colonoscopia. Então, começa por aí. O paciente pode receber o seu tratamento apenas na forma endoscópica, mas o mais usual, assim, para já lesões desenvolvidas, lesões já mais avançadas, é a cirurgia, né? E a cirurgia, nós temos uma gama hoje enorme de situações. Cirurgias são feitas em estado de eletivo, né? Cirurgias programadas. Há casos, às vezes, que são só descobertos numa situação de urgência, pessoas que internam, às vezes, em obstrução intestinal, é um quadro bem mais dramático, né? As operações hoje são feitas tanto como cirurgias convencionais, abertas, com a chamada laparotomia, mas diversos centros hoje já disponibilizam, por exemplo, a cirurgia laparoscópica, isso já há alguns bons anos.
E hoje, mais recentemente, a robótica também entrou nesse rol aí de tratamentos, né? Além das operações, que digamos seria o procedimento mais usual para as doenças, os tumores mais comuns, que são da família do adenocarcinoma do intestino, porque ainda assim existem outras bruxarias que a gente brinca, né? São lesões mesenquimais, malignas, existem outros tipos de tumores menos frequentes, mas falando assim do dia a dia, o adenocarcinoma é o mais comum. Ainda tem casos que tu pode recomendar, conforme a necessidade, conforme o grau, o estadiamento dessas lesões, recomendar quimioterapia ou radioterapia, especialmente a rádio para os casos de lesões no reto. Bom, quero agradecer então ao Dr. Jefferson Souza de Almeida. Obrigado por atender a Band News. Um excelente trabalho para o senhor, especialmente aí nesse mês tão importante, né, que é o Março Azul, a prevenção e cuidados com o câncer de intestino. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes. Abraço. Obrigado ao doutor, e foi didático, foi instrutiva a entrevista que realizamos com ele. Porque afinal de contas é um assunto, que tem que estar na nossa pauta. A tua idade vai avançando, espero que tu seja um idoso muito velhinho. Eu não vou te ver muito mais tempo, mas sim, eu quero porque te tu é saudável. Mas tem muita. Tu toma um cálice de vinho por dia que faz bem ao coração. Isso é verdade. Isso a gente não abre. Às vezes mais faz exercício. E faz exercícios físicos também. mas essas questões estão no nosso dia a dia, e a tecnologia, o conhecimento, a ciência vem para nos dar mais longevidade com qualidade. E a colonoscopia que a gente falou aqui é um dos exames que tem que entrar na ordem do dia, porque ele é realmente preventivo, é salutar que se faça. 11h59, falamos no nome de quem? Centro Clínico Mãe de Deus. Ligue, marque a sua consulta, 3230-2600. E Sommelier Vinhos, 3 lojas em Porto Alegre, de segunda a sexta até 8 da noite, sábado até às 7 e sem fechar ao meio-dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br, Filipão. 12 horas. Então é hora da gente ir embora, porque vem aí a galera do Band News no meio do dia. Obrigado pela sintonia. Tchau. Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.